Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os que creem. Quem crê, recebe. Quem não crê, fica chupando o dedo. Vai fazer o quê? A crença não é um sentimento. A crença é uma atitude. É uma atitude de fé, porque a pessoa decide na cabeça que ela não quer continuar vivendo como tem vivido, ela quer mudar de vida, ela quer dar uma guinada de 180 graus, ela quer mudar a sua vida. Então ela decide crer no Senhor Jesus, que é o que aconteceu com o povo lá de Jerusalém, quando o apóstolo Pedro deu um discurso, falou de uma forma tão ungida que os judeus, as pessoas que estavam vivendo lá em Jerusalém naquela altura, eles ficaram compungidos, sensibilizados pelo próprio Deus, pela a pessoa do Espírito Santo. Então ele diz assim, no discurso dele, ele diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, todos os judeus, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, quer dizer, Senhor Deus e o Messias que vocês estavam esperando. Então, quando ele fez esse discurso, ouvindo eles estas palavras fortíssimas, compungiram-se em seu coração. Interessante que Jesus manda a gente pregar o evangelho, não discutir religião, não discutir doutrina, não discutir com ninguém. Prega o que está escrito e quem crê, recebe. Quem não crê, quem for sensibilizado a crer, vai receber. Quem não for, vai ficar de fora. Então, ouvindo eles essa palavra forte, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, homens e irmãos? Que faremos, homens e irmãos? E aqui ele está falando dos servos de Deus apóstolos. Então, disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados, em perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, já falamos sobre isso uma vez e vale a pena repetir. O protocolo para se receber o Espírito Santo é esse. Primeiro a pessoa tem que se arrepender, depois ela tem que ser batizada nas águas, e então, sim, aí elas receberão o dom do Espírito Santo, os céus se abrem. Agora, quando se fala de uma coisa que não podemos deixar de frisar, é com respeito ao batismo nas águas. O batismo nas águas, no original, significa sepultamento. Sepultamento da natureza antiga, da natureza corrupta. Sepultamento daquela carne, que é o que acontece quando as pessoas morrem. A carne, o corpo, a matéria é sepultada.
mas a alma delas, a alma continua vivendo. A alma não morre. Então, vale a pena dizer que quantas vezes as pessoas se batizam para cumprir um mandamento de Deus, mas só que se batizam com outra intenção. Elas não se batizam porque querem morrer para o mundo, não. Eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para Jesus, eu quero servir a Deus e Ele faça de mim o que Ele quiser. Então ela morre para a sua natureza, ela morre para os seus sonhos, ela morre para as suas vontades. Então ela ocupa as suas vontades com a vontade de Deus. Então, quando a pessoa quer realmente sepultar suas vontades, suas cobiças, o seu eu, então ela é batizada nas águas. Agora, presta atenção, nem sempre as pessoas batizadas nas águas acontece esse milagre de sepultamento da carne, porque elas voltam a fazer as mesmas coisas que faziam antes. Eu mesmo sou testemunha disso, eu posso falar também. Eu lembro que eu fui batizado, eu não sei quantas vezes, eu penso que 4 vezes. Mas que eu fui batizado por quê? Porque eu achava que para me ser salvo, eu tinha que ser batizado. Então, vou me batizar. É fácil a gente se batizar, querer o batismo. É fácil cumprir uma obrigação religiosa, uma doutrina. E, na realidade, o que Deus vê é se a pessoa realmente tem intenção de começar uma vida nova. Se ela se arrependeu dos seus pecados, puxa, eu não queria fazer isso, eu fiz tantas coisas erradas e tal, agora eu não quero mais, ó Deus, eu entrego o meu corpo para ser sepultado, a minha carne, a minha vontade. E então, quando ela vai para o batismo com essa intenção, com esse desejo de morrer para este mundo e viver para Jesus, assim, o batismo nas águas é válido. Tanto é válido que a pessoa recebe o Espírito Santo. O protocolo que eu vejo aqui é que quando a pessoa se arrepende de verdade e é batizada nas águas, quer dizer, sepultada nas águas de verdade, então de verdade ela vai receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ela seguiu o protocolo, passo a passo. Ela raciocinou, ela pensou, ela meditou, ela avaliou e finalmente ela disse, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ficar correndo atrás das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais, não. Agora eu quero viver para Jesus. O que Ele quiser de mim, eu vou fazer. E a pessoa, então, é sepultada nas águas. Isso é uma morte do corpo do pecado, a matéria pecaminosa. E aí sim, ela recebe o Espírito Santo. É como está escrito aqui, que foi o que aconteceu com Jesus. Só que Jesus não tinha pecado, mas ele foi batizado por João Batista para cumprir o mandamento, a lei. E como aconteceu com ele, a pessoa deve acontecer com as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado nas águas, ao se levantar, ele recebeu. Os céus se abriram, ele ouviu a voz do Pai, este é meu Filho amado em quem tenho prazer, e o Espírito Santo desceu sobre a sua cabeça. E é isso que tem que acontecer com você, amiga e amigo. O Espírito Santo é o Espírito da ressurreição, da vida eterna. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Todos os seguidores de Jesus
naquela altura, receberam o Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo. E todos têm direito de receber o Espírito Santo, desde que sigam esse protocolo. Primeiro, o arrependimento. A pessoa tem que se arrepender. Eu repito também, o arrependimento não é um sentimento. Poxa vida, eu errei. Puxa, eu estou, digamos, angustiado por causa daquele erro. Não, porque não é uma coisa do coração. O arrependimento é uma atitude, uma ação da fé. Não, eu vou deixar aquela vida errada. Você é uma pessoa que tinha amante, você deixa amante. Se você é uma pessoa que vivia no vício, na bebida, em qualquer coisa, você deixa a bebida. Você deixa tudo que é errado, tudo. Você deixa de fazer as coisas erradas para fazer o que é certo. E você tem poder para isso. Todos nós temos poder para fazer o certo. Porque nós temos uma decisão sempre a tomar a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Então, por exemplo, interessante que uma pessoa disse: bispo, quando eu recebi o Espírito Santo, eu costumava, chupar um sorvete, um picolé e pegar o papel e jogar na rua. Mas agora não, eu peguei o papel e a minha consciência dizia: não, joga no lixo. Na mesma hora eu jogava no lixo. Se não tinha lixo, eu guardava. Quando eu chegasse num lugar que tivesse lixeira, então eu colocaria ali. Quer dizer, as mínimas coisas mostram que a pessoa é sincera, é transparente, ela quer fazer o que é certo, porque todos nós, conhecendo ou não a palavra de Deus, a gente tem consciência do que é certo e do que é errado. A gente tem consciência do que é limpo, honesto, íntegro, justo, e também temos conhecimento do que é pecaminoso, que é errado, que contraria a vontade de Deus. Então você tem obrigatoriamente consciência do que é certo e o errado. Então, se você faz ou vinha fazendo a coisa errada, você tem que deixar esse erro para trás e começar a fazer o que é certo. Aí você diz: poxa, bispo, diga para mim, mas isso é muito difícil, poxa, eu gosto. Você tem que pagar o preço, minha amiga, meu amigo. Você tem que sacrificar o seu eu. O reino dos céus é violentado e pela força a gente toma posse. Quer dizer, a gente tem que se violentar, a gente tem que realmente sacrificar, senão não tem como. Deus não vê a sua religião, as nossas religiões, não, ele não vê nada disso. Ele vê o seguinte: essa pessoa é tendenciosa para o bem, então Deus vem em seu auxílio. Mas ela é tendenciosa, se ela for tendenciosa para o mal, e cada um tem que decidir por si próprio. Quer dizer, isso é que é arrependimento. Isso que se chama arrependimento. Muito forte isso. O que aconteceu, por exemplo, com Zaqueu? Um exemplo. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram os que cobravam impostos para César, para o imperador romano. Então, esse homem era o chefe deles. Obviamente, ele devia ganhar muito dinheiro com roubo, porque diz o texto que ele era chefe dos publicanos e era rico. Rico por quê? Porque ele acharcava as pessoas. Ele cobrava além do que deveria cobrar e ficava para ele. Então, mas ele era um homem que, obviamente, tinha a sua consciência maculada, a sua consciência acusando o tempo todo. Então ele queria conhecer Jesus, ele tinha vontade de conhecer Jesus.
Ele soube que Jesus ia entrar na sua cidade, lá em Jericó. Então, como ele era baixinho, ele subiu numa árvore e ficou lá esperando Jesus passar por ali. E quando Jesus veio e passou, veja só, minha amiga, quando Jesus passou, ele parou debaixo daquela árvore, porque o Espírito Santo o guiava. Então, quando ele parou, ele sabia que tinha alguém ali, que estava na árvore, que queria conhecê-lo. Então, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, disse o nome dele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quer dizer, Jesus se convidou para pousar na casa daquele homem rico. Não era porque ele era rico, não. Não é porque a comida ia ser mais farta, não. Não é porque tinha muita comida para os seus discípulos também, não. Mas é que Jesus viu nele, o Espírito Santo viu nesse homem Zaqueu, nesse chefe dos ladrões, digamos assim, viu um desejo sincero de conhecer Jesus. E então, Zaqueu, correndo, desceu da árvore e levou Jesus à sua casa. E lá, comendo com seus discípulos, então os fariseus, os religiosos, hipócritas, que é o que mais tem por aí, os hipócritas recriminaram Jesus porque estava sentado junto com pecadores. Foi aí que Jesus disse, numa dessas ocasiões que Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então, enfim, mas os religiosos, cabeçudos, cascudos, teimosos, cegos, não entendiam isso. Então, Jesus sabia o que estava fazendo. E então, movido, compungido pelo Espírito Santo, Zaqueu disse, Senhor, eis que eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. Olha só, Zaqueu naquela hora, eu decidi dar a metade dos meus bens para os pobres. E, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Jesus não pediu isso. Jesus não falou nada. Mas a consciência de Zaqueu era tão pura que ele sabia que estava fazendo a coisa errada. Então ele, por livre e espontânea vontade, fez isso. Ele fez exatamente aquilo que agradou ao Senhor Jesus. Isso é um sinal de arrependimento. Ele realmente se arrependeu. Não porque tivesse dado a metade dos bens para os pobres e 4 vezes mais que tinha roubado, mas porque realmente havia uma sinceridade dentro dele, uma fé. Ele queria começar do zero. Ele queria seguir Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, veja o segredo da fé. Não é por força, nem por violência que a gente toma posse do reino dos céus. É por violência a si próprio. Você tem que violentar a si mesmo, não violentar os outros. Como fizeram esses fariseus hipócritas que condenaram Jesus sentado com os pecadores. Então, minha amiga e meu amigo, você quer receber o Espírito Santo? O que você acha? O Espírito Santo realmente, para você receber, realmente vale a pena sacrificar tudo? Se você faz algumas objeções ou exceções, então você não está preparado para receber o Espírito Santo. Mas se você está realmente disposto a tudo para recebê-lo, então comece se arrependendo, deixando
as coisas erradas que você vinha fazendo até aqui. E você sabe, eu não preciso aqui listar os erros, os pecados de ninguém. Cada um sabe o que está cometendo de erro. Então, deixe esses pecados, comece a fazer a coisa certa. Você pode ter certeza que Deus vai vir ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro, como foi o caso de Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro de Zaqueu. Não foi Zaqueu no encontro de Jesus. Até amanhã, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.